A paz do Senhor, amados. Iremos hoje tratar acerca da nossa EBD, como semanalmente estamos levando ela até ao seu lar, até ao seu encontro. E hoje iremos tratar acerca da nossa lição de número 3, que tem por título O Despertamento Renova o Altar. E a nossa lição está baseada no livro de Esdras, no capítulo 3, versículos do 2 ao 5, do versículo 10 ao versículo 13. O texto áureo da nossa lição está no livro de 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 30. E o texto e a verdade prática da nossa lição vai nos trazer o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Amados, a nossa lição, como sempre, ela se divide em 3 tópicos. E o primeiro tópico da nossa lição, ele vai nos trazer acerca do despertamento que conduz o homem ao altar. O segundo tópico da nossa lição vai nos trazer Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro tópico da nossa lição, ele vai nos trazer uma advertência acerca do seguinte: cuidado com as imitações. Então, amados, vamos agora entrar no primeiro tópico da nossa lição, o qual vai nos falar acerca do despertamento que conduz o homem ao altar. Amados, o povo de Deus, quando Daniel orou lá em Babilônia, como foi tratado nas 2 primeiras lições, quando Daniel orou a Deus por esse despertamento, o povo de Deus que saíram de Babilônia e voltaram até Jerusalém, quando eles chegaram, eles se viram diante de um grande desafio. E que desafio era esse? Era a renovação do culto e a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas vale ver, e é importante lembrar o seguinte, e é importante destacar que eles não começaram reconstruindo o templo ou reconstruindo os muros, mas eles recomeçaram reedificando o altar. Eles tinham em mente que para reconstruir e para o recomeço de tudo, através de um despertamento, era necessário começar reconstruindo ou reparando o altar. Esse mesmo altar que Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e o versículo 7, que quando ele atendeu a voz de Deus e saiu, que quando ele entrou na terra prometida, a Deus que Deus disse a Abraão: olha, Abraão, esta terra eu darei aos vossos descendentes. Então a terra prometida que Abraão, ele construiu também um altar nessa mesma terra. E agora, quando o povo retornou à terra prometida, eles começaram reconstruindo o altar. Porque depois de um despertamento, é necessário para se ter comunhão com Deus, é renovar o altar. Então, mais importante que reconstruir o templo e reconstruir os muros é restabelecer a verdadeira adoração a Deus e lhes oferecer sacrifícios. Amados, quando há despertamento espiritual na vida de um crente, o seu maior desejo e prioridade será sempre aproximar-se do altar de Deus. Entenda isto: o crente, ele até vive sem o templo, mas nunca sem altar. Entenda isso por mais uma vez: o crente pode até viver sem o templo, mas nunca sem altar. Por isso que é necessário, depois de um despertamento, renovar o altar. O segundo tópico da nossa lição, ele vai nos trazer acerca de Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Amados, a decisão de construir o primeiro altar é uma demonstração do quanto os judeus estavam preocupados
em colocar Deus em primeiro plano de suas vidas. Qual é a nossa preocupação nos dias atuais? Como nós estamos colocando Cristo em nossas vidas? O nosso plano é reconstruir o altar e colocar Cristo em primeiro plano em nossas vidas. Pois bem, onde se tem altar, tem adoração, e a presença de Deus ela é manifestada. Por isso que eles primeiro colocaram Cristo ali, ou seja, o altar como centro de adoração a Deus. E hoje, nós, atualmente, como vivemos no tempo do Novo Testamento, Cristo ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Os judeus entenderam que para ter uma comunhão com Deus, o altar era onde ele tinha uma comunhão com Deus. Eles entenderam, por isso que eles começaram primeiro reconstruindo o altar. Eles começaram primeiro buscando a comunhão e a adoração a Deus, para ter depois as outras coisas. E nós estamos buscando primeiramente a Deus, estamos buscando primeiramente a Cristo e fazer a sua vontade para as demais coisas, ou qual será a posição de Cristo em nossas vidas. Eles entenderam, amados, e é importante nós sabermos que às vezes se faz necessário uma limpeza na nossa vida para que a presença de Deus ela seja manifestada. Como assim? No livro de Gênesis, no capítulo 35, versículo 1 e 2, quando Deus ele aparece a Jacó, ele diz o seguinte: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. E Jacó assim o fez. Mas o versículo 2 vai nos dizer que Jacó ele entendeu o seguinte também, que para que Deus agisse era necessário fazer uma limpeza. E ele fez o seguinte, no versículo 2 diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó entendeu que para Cristo ser o centro da nossa adoração e comunhão com Deus, às vezes é necessário fazer uma limpeza. Então, Cristo hoje, ele é o centro da nossa comunhão com Deus, que nós viemos se conscientizar disso e colocar sempre Cristo em primeiro lugar. O tópico 3 da nossa lição, ele vai nos trazer um despertamento e uma advertência. Cuidado com as imitações. Por quê? Porque hoje estamos vivendo acerca de muitas imitações de movimentos e avivamentos que não passam de imitações baratas, que não passam de imitações e coisas vãs. Por isso que o autor da lição, ele nos traz essa advertência acerca de buscarmos o despertamento, estarmos atentos a isso, de renovar o altar, de colocar Cristo em primeiro lugar na nossa adoração e estarmos atentos acerca das imitações. E como é, Neilton, que nós vamos estar acerca das movimentações e das imitações desses movimentos, desses cultos? Como é que nós vamos nos atentar a isso? É acerca da Bíblia Sagrada, acerca do conhecimento, da leitura diária, buscando conhecimento, renovando o altar, colocando Cristo em primeiro lugar, porque se faz necessário que, através do estudo da Bíblia Sagrada, é necessário identificar o movimento que não tem característica do verdadeiro despertamento espiritual. E nós só temos essa característica de ver aquilo que não traz o movimento de espírito através do conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas vale também a nós cristãos sabermos que ou seja, qualquer movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, jamais irá prosperar. Então, que Cristo Jesus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Saudações em Cristo para a sua vida. Passando aqui rapidinho para uma reflexão acerca da paz. Tomando por base 2 Reis capítulo 5, aliás, capítulo 6, o versículo número 16, quando Eliseu diz ao seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O contexto aqui mostra uma história em que o rei da Síria ficou indignado pelas revelações que Eliseu tinha dos exércitos, quando Eliseu revelava para o rei de Israel para que não caísse nas emboscadas do exército da Síria. Então ele ficou preocupado e irado, melhor dizendo, e mandou um exército a cercar Eliseu lá em Dotã. E pela manhã, o seu moço, ao acordar, vê aquele exército gigantesco cercando aquele lugar, ficou temeroso e disse a Eliseu: o que faremos? Então Eliseu disse: não temas, porque mais, foi o texto que eu li, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Então, segredos para se ter em paz. Conta-se uma história que um rei queria premiar alguém que pintasse um quadro e representasse na sua arte a paz de maneira bem explícita. E alguém fez alguns quadros e o que chamou a atenção dele foram dois quadros. Um estava as águas de um lago mansa e tranquila, o céu branco e harmônico, enfim. Mas o que foi premiado foi um segundo quadro que alguém desenhou, uma cachoeira com águas fortes e caudalosa, turbulenta, e entre as fendas daquele penhasco, em meio à cachoeira, barulho, agitação, poder da água, tinha um ninho de um passarinho, e aquela mãe pássaro estava em perfeita paz, em meio à turbulência das águas, o barulho das águas, o agito, a força das águas. Na fenda daquele penhasco tinha ali um ninho e a mãe passarinho cuidando dos seus filhotes em perfeita paz. Então, a palavra paz, no hebraico, a palavra shalom, quer dizer harmonia, quer dizer bem-estar, quer dizer tranquilidade. Essa é a definição da palavra paz no hebraico. Agora, dentro do contexto aqui que nós lemos, nós precisamos ver aqui pelo menos 3 segredos de Eliseu para se ter paz. O primeiro segredo é conhecer o Deus que serve. O profeta Osé disse: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, para se ter paz, é preciso conhecer o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, o Deus que você serve. O segundo segredo, o segundo propósito para se viver em paz é saber que Deus cuida dos seus. Geazi estava preocupado, tenso, mas Eliseu disse: calma, rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, o primeiro segredo para se viver em paz é conhecer o Deus que serve. O segundo segredo para se ter paz é saber que Deus cuida dos seus. E terceiro e último, para se ter paz, é ver, né, o seu operar de maneira miraculosa. Então, Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos de Eliseu para que ele veja, para que ele também tenha paz. E Deus assim abriu os olhos do moço. Então Geazi viu. Então, para se ter paz, é preciso conhecer a Deus, é preciso saber de Deus que cuida dos seus e ver as suas ações miraculosas. Um abraço e fique em paz.